Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, eu sou Esté, fundadora deste lindo canal Ateliê Esté SL. Esté responde suas dúvidas de costura. Existem vários motivos do porquê que ela trava. Primeiro, a agulha não é a certa para o seu tipo de tecido. 2, o seu tecido é muito grosso para a altura do pé calcador. 3, você não tá dando retrocesso no começo da costura, por isso que ela tá travando. E vários outros motivos que eu posso passar o dia inteiro aqui falando, mas os principais são esses. Então, primeiro, qual é o tipo de tecido que você está costurando ou quais são as camadas que você vai costurar. Lembrando que uma camada de tecido grosso, a agulha grossa. Várias camadas de tecido fino ou tecido médio, também a agulha grossa, tá? Dependendo do tecido fino, você precisa ter uma numeração maior daquela agulha em específico. Lembrando, não existe só um tipo de agulha para todos os tipos de tecido e não existe só um tipo de agulha média, fina, média e grossa para cada tipo de tecido. Então, se você precisa ver se é agulha seta, se é ponta bola, e você precisa saber qual é o tipo de tecido que você está costurando para saber qual é a agulha que você vai usar. Por isso, eu recomendo muito que você pegue o guia de costura completa para você já começar a entender esses caminhos que você precisa seguir. Calma, isso é muito fácil de solucionar, porque aqui na descrição eu já tenho a videoaula já disponível aqui no canal para você que quer fazer a casa de botão. Não recomendo que você faça ponto overlock com agulha dupla, tá? A agulha dupla, ela tem um ponto, o ponto de trás dela é semelhante ao overlock, mas aquele ponto não é overlock, é um ponto reto. Se você fizer um ponto reto com a agulha dupla, a parte de trás dela vai ser semelhante a uma overlock. Claro que na parte da frente, né, em cima da peça vai ser aquelas duas linhas retas, e a amarração na parte de trás vai ser semelhante a uma overlock. Claro que você pode fazer esse tipo de acabamento, ou você pode usar uma única agulha só para fazer o ponto overlock. Aí depende do que você estiver fazendo. Não recomendo que você use o ponto overlock com a agulha dupla, porque você vai quebrar uma das agulhas quando ela for fazer o overlock. Bom, primeiro você precisa desmontar a caixa da bobina, limpar e remontar ela. E assim ela vai voltar a costurar. Para costurar tricoline de 4 a 6 camadas, você vai precisar trocar a agulha para uma agulha mais grossa. Porque o tricoline é um tecido médio, porém, de 4 a 6 camadas fica uma camada mais grossa. Então, você não pode costurar com a agulha média, você vai precisar costurar com a agulha grossa. Se você está com dificuldade em costurar o tricoline, eu já tenho uma videoaula aqui no canal sobre como costurar tricoline, porém é uma camada só. Você pode adaptar aquele vídeo para 6 camadas e trocar a agulha. Pode sim optar por fazer as mesmas coisas que eu fiz naquele vídeo, usar a mesma configuração, porém com uma agulha mais grossa, tá? Porque você está costurando de 4 a 6 camadas. Os profissionais da costura recomendam que você pegue mais ou menos 1 metro de algodão cru, sem cor, para começar a modelar, tá? Algodão cru, tá? Porém, o tecido de algodão aumentou muito o seu valor e a sua procura de uns tempos pra cá, por causa do que está acontecendo aí no mundo, certo? Então, não é viável você pagar 30, 40 reais em 1 metro de algodão para você cortar errado. E a gente sabe que no começo a gente erra muito. Então, você vai cortar o tecido, 2 partes do mesmo lado da peça. Você vai cortar, sim, o tecido do lado errado. Você vai chegar até cortar o tamanho da peça errado. Então, tudo isso são erros que, para quem está começando, comete sim. Eu já cometi isso. Então, para você não ficar gastando 30, 40 reais para cometer esses erros, você pode começar a costurar TNT, a modelar TNT. É isso que eu recomendo, porque eu já fiz isso. Eu faço isso. Porque é mais barato, é fácil de costurar e permite que você erre sem aquela dor no coração que você gastou 30, 40 reais, certo? Então, fica a dica,
Começa com o TNT porque é mais barato, é mais simples de você começar a modelar e você pode errar sem medo de ser feliz. Depende da máquina que você tiver, tá? A minha é uma Eugene Genius Plus 4035 e eu não preciso mudar a posição da agulha quando eu for costurar com ela. Por quê? Porque conforme eu vou mudando os pontos no volante de ponto, a agulha ela já vai mudando, tá? Eu já tenho um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição também para você ver como que é que eu mudo os pontos e como que ela muda a agulha. Mas se você tiver outro tipo de máquina que não seja a minha, procure saber mais sobre o seu tipo de máquina, leia o manual ou procure outras pessoas que têm o mesmo tipo de máquina que a sua, para você saber se precisa mudar a posição da agulha, tá? Algumas máquinas têm sim que mudar a posição da agulha conforme o ponto que você vai fazer. A minha não precisa, mas eu não sei qual é o tipo de máquina que você tem aí do outro lado. Então é bom que você procure saber mais sobre o seu tipo de máquina, combinado? Você quer iniciar na costura e não sabe por onde começar? Tenho certeza que você ainda não conhece o nosso site jornadadacostureira.com. Lá você vai encontrar diversos cursos, inclusive para iniciantes. Todos os cursos são ministrados com uma linguagem simples e que você que não sabe costurar consegue entender. Então chega daqueles cursos onde a linguagem é muito técnica e que você precisa de um dicionário para você conferir, né, para você estudar ali o que a costureira tá falando. Pois bem, o jornadadacostureira.com foi feito para você que quer aprender a costurar hoje. Acesse agora jornadadacostureira.com. Ele levanta somente a agulha. O que levanta o pé calcador é aquela alça que fica atrás da máquina, tá? Atrás do ferro do pé calcador fica uma alça para você levantar o pé calcador. É ele que levanta o pé calcador. O volante, ele só gira para frente e para trás para levantar e descer a agulha, tá? Tem o hábito de só coordenar o tecido para tudo. E vamos começar a criar um hábito novo na costura, tá? Você precisa criar um hábito de segurar o tecido nas duas pontas. Tanto aqui no começo, para você coordenar o tecido, quanto atrás da agulha para você segurar e coordenar o tecido depois da costura. Por quê? Porque tecidos que são considerados leves, e a gente já falou isso no nosso guia de tecidos, linhas e agulhas, caso você não sabe do que eu tô falando, vou deixar o guia aqui na descrição para você ir lá conferir como que é a combinação de tecidos, linhas e agulhas para você não quebrar a sua máquina, ok? Voltando aqui, você precisa sim ter a coordenação desses tecidos leves. Por isso que para iniciante eu não recomendo que você comece a costurar uma seda, não comece a costurar um cetim. Por quê? Porque são tecidos leves que vai escorregar, desfia e são muito difíceis de costurar para quem é iniciante, entendeu? Então, comece com tecidos mais médios pesados, de médios para pesados, tá? Porque eles são melhores para você coordenar na hora de costurar. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!